Olha só, pessoal, o governador Romeu Zema voltou a defender a anistia ao presidente Jair Bolsonaro pela acusação de tentativa de golpe de Estado. Em entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura, o pré-candidato à presidência da República disse que o judiciário brasileiro persegue políticos de direita. Na interpretação de Zema, não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil por não ter havido apoio das Forças Armadas ou de milícias. Em outro momento, Zema argumentou que pode até ter havido idealização do golpe, mas não o início da execução. Vamos ouvir um trechinho. Nós precisamos pacificar o Brasil. Já demos anistia no passado para assassinos, já demos anistias para sequestradores. Agora não vamos dar anistia nesse caso. Agora eu sou da opinião que não chegou sequer a ver, pode ter tido uma idealização. Agora me parece que está havendo um grande exagero em toda essa questão. Igual eu falei, nós precisamos pacificar. Parece que nós estamos tendo hoje um judiciário que persegue claramente quem é do espectro da direita. Isso está muito claro, interpretando com maior rigor. Aonde estão os presos do Petrolão, do Mensalão? Todos soltos. Por quê? Porque são da esquerda. Quer prova mais material do que uma mala de dinheiro? Do que as declarações que foram feitas, as contas que foram abertas? Todo mundo solto. Por quê? Porque são da esquerda. Então, me parece que há aí dois pesos e duas medidas. Se temos de prender alguém aqui, vamos levar todos para a prisão também. O governador também afirmou que a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar das semelhanças em algumas bandeiras, não é tão grande. As jornalistas da Itatiaia, Berta Macarum e Edilene Lopes, participaram da entrevista e é com a Edilene Lopes que eu quero começar esse papo. Ô Edilene, eu separei algum trecho, né, para a gente ouvir um pouquinho do governador Romeu Zema, também trouxe outros pontos, queria te deixar à vontade para você analisar essa entrevista, você que estava lá em loco, ninguém melhor para fazer esse início de análise. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Um ponto que eu acho que merece destaque nessa entrevista do governador Romeu Zema é o... Perdeu o contato com a Edilene Lopes, já vamos refazer esse contato com ela. Marcelo, queria te ouvir então, sei que você acompanhou para e passo tudo que foi dito ontem lá pelo governador, queria ouvir a sua avaliação sobre essa entrevista. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Então, o governador, eu acho que todas as vezes que ele está falando sobre o cenário político, ele tem o cálculo bem definido de 2026. Então ele estava jogando, né, nos dois lados. Ele põe um pé na canoa do Bolsonaro e põe um outro pé na canoa da turma dos governadores que estão tentando se distanciar do ex-presidente Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo que ele defende algumas pautas, né, que são muito caras ao bolsonarismo, como o projeto da anistia, faz críticas ao Supremo Tribunal Federal, por outro lado, eu não sou tão ligado ao ex-presidente Bolsonaro assim, né? O ex-presidente nunca esteve no meu partido, a gente nunca esteve lado ao lado no primeiro turno das eleições. Só que vale lembrar, gente, e aí eu acho que a gente, né, tem até o dever jornalístico de recuperar esse fato. O governador Romeu Zema talvez só está no cargo de governador porque lá atrás, em 2018, né, durante a eleição de 2018, que ele estava disputando com a Anastasia, ele foi para o segundo turno pedindo votos ao ex-presidente Bolsonaro, né? Faltavam poucos dias para a eleição, para o primeiro turno, e o governador estava com um percentual de votos muito pequeno nas pesquisas. Quando em um debate, eu acho que o debate até da Rede Globo, ele termina o debate encerrando, falando: quero pedir os votos para o presidente Bolsonaro. Aí o Zema se lançou politicamente, né? Ali o Zema passou a ser muito conhecido e chegou ao governo de Minas. Então acho que o governador está calculando. Tem hora que ele se aproxima do Bolsonaro, tem hora que ele tenta se afastar. Ele está calculando tudo isso, pensando que para 2026 ele quer tentar conseguir o voto do eleitor mais bolsonarista, mas também aquele eleitor que está cansado do ex-presidente. A gente refez o contato com a Edilene Lopes. Oi, Edilene, agora sim, queria te ouvir.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes. O Marcelo pegou no ponto que é crucial dessa entrevista, era justamente o que eu ia destacar. O governador Romeu Zema diz que, caso seja eleito presidente da República, vai conceder um indulto ou graça ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso porque, só para a população em casa entender, a anistia só pode ser dada pelo Congresso Nacional. É uma prerrogativa do Parlamento. Mas o presidente da República pode perdoar um crime, ou por indulto ou por graça. Numa forma é quando a pessoa que é o condenado ele pede, e a outra é espontaneamente através de decreto presidencial. Então, o que o Marcelo falou é cirúrgico. O governador Romeu Zema está nem tão perto e nem tão longe do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele faz isso num cálculo muito preciso. Se ficar muito perto de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro sair muito queimado dessa história inteira, ele se queima também. Mas se ficar muito longe, ele vira um alvo da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele mede isso de acordo com a pauta. Quando o governador Romeu Zema dá uma declaração polêmica e aos olhos de alguns ela só piora, primeiro fala que vai guinchar morador em situação de rua ou população em situação de rua, depois diz que não foi exatamente isso que ele falou, mas que nós estamos criando chiqueiros humanos. É uma declaração ainda mais forte, ainda mais repugnante para muitas das pessoas, para muitos de nós. Ele sabe que isso tem um efeito em parte do eleitorado dele, em parte da bolha, e é a bolha mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu conversei e tenho conversado sempre com a equipe do governador Romeu Zema, e tudo que ele fala praticamente, é claro que não tem como controlar um assessorado o tempo inteiro. A campanha não controla o Zema, não controla o Lula, não controla o Bolsonaro, porque eles têm as especificidades deles, mas algumas coisas são bem calculadas. Então, quando a gente acha que isso vai dar uma repercussão muito negativa para ele, que ele virou uma chacota, em parte do público, que é um eleitorado cativo dele, que ele quer conquistar e quer manter, isso tem uma repercussão positiva, digamos assim, porque são pessoas que pensam exatamente como ele, e ele fala isso de forma visceral. Então, ele conquista essa parte do eleitorado. Então, eu acho que é importante fazer o destaque em relação a isso, porque certamente são pontos dessa entrevista dos que mais repercutiram. Júnior. E aí, Eduardo Costa, o seu resumo disso tudo aí. Bom dia para você. Meu caro, bom dia para todo mundo. Olha aqui, sobre a entrevista e sobre o Zema, Marcelo e Edilene têm muito mais autoridade, né? Os dois ficam 24 horas cuidando disso. Eu sou apenas um palpiteiro. E, Júnior, sabe bem o amigo e sabem bem os ouvintes da Itatiaia, porque eu divido tudo aqui desse microfone, que para manter a minha sanidade mental, eu tenho mais e mais buscado inspiração em quem de fato pensou. Porque nos dias de hoje, Júnior, pouca gente pensa. Todo mundo fala, critica, comenta, mas pouca gente pensa. Uma das coisas que eu comecei a fazer nas férias e ainda não acabei é ler o livro Ética Nicômaco, de Aristóteles. Eu fiz um estudo sobre Platão, né, e a caverna, e fui para Aristóteles. E o livro é meio complicado, compadre. Eu volto. Mas já deu para mim aprender o seguinte. Segundo Aristóteles, e ele disse isso, Júnior, 2.400 anos atrás, que a felicidade, que só é inerente e só é obtida pelo homem, ela é ameaçada por duas coisas: desejo e extremos. Olha que negócio que o Cabra falou 300 e tantos, 400 antes de Cristo. O desejo e os extremos ameaçam a felicidade. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou falar aqui agora, a previsão de quem não é nem Rodrigo Tudo, nem Marcelo e nem Direito. Eu não entendo nem de política, nem de previsão. Eu vou fazer essa previsão, João. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, essa turma da direita vai facilitar a vida do Lula ano que vem. Por quê? Porque o desejo é maior do que a prudência. Observa os passos do Caiado, do Tarcísio, do Zema. Observa. Eu gosto, eu tenho umas coisas em comum com o Bolsonaro, mas eu estou contra. Isso está enfurecendo a família do Bolsonaro. Você não tem a dúvida. Pelo pouco que a gente conhece do Eduardo, ele deve estar soltando fogo pelas trompas lá nos States. Tem que fechar o combo, né? Você imagina se essa escalada continua. O Tarcísio está falando como candidato. Ontem falou como candidato na festa republicana. Você imagina se lá na frente Zema fala, não, nós vamos juntar só no segundo turno. Aí sai Zema, Tarcísio, Caiado. Aí o Eduardo Bolsonaro fala assim, eu estou irritado, eu vou também. Pronto. Eles vão rachar e ajudar o Lula. Presta atenção no que eu estou falando. Primeiro que os extremos, né? Aliás, quando eu li isso, eu fiquei na felicidade, porque eles só me chamam de humorista aqui no YouTube durante o Conversa e Oração, né? Você fica em cima do muro, isentão. Agora eu vou falar o seguinte, estou seguindo a recomendação de Aristóteles. Não, porque você pensa, Júnior, pensa no exemplo que o cara dá. Júnior, pensa comigo sobre os extremos. Coragem.
presta atenção. Ô, Júlio, quem não tem coragem nenhuma é o quê? É um covarde, certo? Covarde, sim. Mas você anda com um cara que tem coragem demais? Que enfrenta o leão, por exemplo? Hein? Então o segredo está no meio. E quem está no meio, o isentão aqui do muro, está avisando o seguinte: direita, juízo, porque vocês vão entregar isso pro Lula. Ou estou errado, Marcelo? Ô, Edu, a dificuldade nesse caso é que a família Bolsonaro, ou você é 100% aliado, ou você é inimigo. Né? Eles tratam, é um tratamento quase, né, a política de guerra total. Ou você está 100% com a gente, ou você é inimigo. Os governadores, eles têm o direito de se lançarem candidatos. Né? São governadores bem avaliados, são governadores que estão no jogo político, eles têm o direito de se lançarem candidatos. Agora, para a família Bolsonaro, se você não está 100% alinhado, você é tratado como inimigo. Não tem como a direita ficar unida nesses termos, né? Porque todos os governadores têm as pretensões dele. Agora, só um parênteses, Júnior, aproveitando, né, a Edilene relembrou, citou a fala do Zema sobre os chiqueiros humanos, e ontem, né, assim que o governador falou, eu vi deputados mandando mensagem, assessores mandando mensagem, criticando muito a fala do governador. Eu acho que o governador Romeu Zema tem várias falas infelizes. Várias falas, né, Edilene citou, repugnantes, que eu concordo. Né, vários erros de cálculos, quando ele critica o BRICS, né, quando ele fala algumas coisas. Essa dos chiqueiros humanos, hoje eu estava vindo para Itatiaia e eu tive que desviar do centro, porque estava um congestionamento, passei pelo viaduto da Lagoinha. A situação ali é tão degradante, é tanto cocô, tanto xixi, tanto lixo, é uma sujeira realmente assim triste, é tanta gente no meio disso, que eu não consegui achar a declaração do governador tão diferente da realidade. Ele fala que estamos criando grandes chiqueiros humanos por omissão do poder público. E eu acho que ele vai na linha correta. Identificar o problema e tratar como ele realmente é um alerta para a gente, né, entender o tanto que isso é drama. É triste, é de partir o coração. Mas realmente, aqui em Belo Horizonte, tem pessoas vivendo como porcos, como animais, como numa degradação muito triste. Isso é de partir o coração, mas é a realidade. Está na rua para quem quer ver. Ô Marcelo, compreendo 1000% o que você acaba de dizer. Agora, eu já perguntei isso aqui, vou perguntar de novo. Quem tem o poder das forças de segurança é o governador Zema. Quem tem a prevalência no Estado é o governador Zema. Quem tem acesso direto ao presidente do Tribunal de Justiça e ao Procurador-Geral de Justiça para pedir ajuda e ação conjunta é o Zema. Por que ele não age? Ele atribuiu ontem e falou assim: o governo federal fechou os olhos para isso. Mas e o legal, Eduardo, pode até ser verdade, mas o governador foi questionado sobre isso. Olha, você está falando dos problemas dos moradores de rua, mas qual que é a sua proposta para isso? E aí ele fala que estamos fazendo repasse para os municípios. Ele também não tem uma solução, porque é um problema muito complexo. Eu não sei se segurança pública resolve isso, né? Porque é um problema que está mais ligado, talvez, à saúde pública, né? A questão do vício com drogas. É uma situação realmente muito complexa. Ninguém vai conseguir resolver isso de uma hora para outra. Mas quem pode criar leite psiquiátrico? Quem pode conversar com a justiça para fazer intervenção? Gente, desculpa, mas qual que foi o único projeto nos últimos tempos em Belo Horizonte que deu certo em relação a moradores em situação de rua? Canto da Rua, ali na Serraria Souza Pinto. E era uma parceria. Foi um processo muito bom. Estado era uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura. Concordam comigo ou não? Uma pena que esse projeto acabou, Júnior. Tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura, à época, tiraram o pé. Então o Zema também tem responsabilidade. A gente tem que falar isso. Exatamente. Quem estava bancando lá era fenômeno do nosso doutor Wagner. É isso. Ô, Júnior, eu vou fazer outra pergunta. O Zema citou isso da outra, é verdade. Que a questão, tem muita gente, usuário de drogas. Ô, Júnior, eu já fui defenestrado por uma tal senhora aí da psicologia, que há 30 anos manda nessa política em Belo Horizonte, no Estado, essa senhora. E eu pergunto para você e para o Marcelo, o que foi feito de sério para poder ajudar os usuários de droga? Só conversa.